Olá, meu nome é José Luiz Quadros de Magalhães. Estamos aqui no nosso quarto módulo, analisando o constitucionalismo plurinacional, o Estado plurinacional que vai surgindo na Bolívia. E, como eu disse, a gente já passou por três blocos. Nos blocos passados, nós falamos da necessidade de entender a modernidade, justamente para ver a grande contribuição desse constitucionalismo plurinacional. E são vários os tópicos. No primeiro bloco, a gente trabalhou alguns tópicos que merecem ser aprofundados. Recomendamos aí o acesso ao meu blog, que é www.joseluisquadrosdemagalhães, sem acento, tudo minúsculo, tudo junto, e Luiz com Z. www.joseluisquadrosdemagalhães.blogspot.com. E ali eles vão encontrar um monte de textos sobre plurinacionalidade, vários textos meus, e eu recomendo a leitura do texto 197. Vocês vão entrar lá no blog, do ladinho direito, em cima, põe lá 197, no linkzinho de procura, e no texto 802, que tem um pouco do resumo. Resumo não, tem aprofundado a exposição dessas aulas e mais sugestão de um monte de outros livros. Bom, vamos trabalhar agora, nesse último bloco, uma relação importante que é apenas algo para despertar o interesse. Veja bem, nós estamos falando de algo que está em processo de construção. No ano de 2011, final de 2011, começou a ser implementada a Corte Constitucional Boliviana, e que é uma corte plural, interessantíssima, e que marca uma ruptura teórica com 500 anos de modernidade, marca uma ruptura teórica com 500 anos de construção no direito moderno, que tem na sua essência a relação nós versus eles, essa lógica uniformizadora, essa lógica que nega sistematicamente a diversidade. É importante a gente entender a estrutura desse Estado moderno, da construção desse Estado moderno, desse direito moderno, e as contradições que começam a ocorrer nos últimos 40 anos com o início, com o processo de democratização e de reconhecimento da diversidade, que é muito mais do que o reconhecimento do direito à diferença. Direito à diferença significa que existe um padrão do bom, do normalizado, do padronizado, agora, aquele diferente eu tolero. Isso já foi uma conquista, mas isso é muito pouco. O que nos traz o direito constitucional boliviano e equatoriano é muito mais do que isso. É o direito à diversidade, onde, então, os diversos grupos, as diversas formas de pensar, de agir, as diversas filosofias, as diversas epistemologias, os diversos direitos, se integram em um espaço dialógico, igual, não hegemônico, de construção de algo, de uma sociedade, de um direito comum para o futuro. É muito diferente. O direito moderno é um direito hegemônico. O Estado moderno, todos eles, seja internamente, seja nas suas relações internacionais, são hegemônicos. E isso nós provamos nas nossas exposições anteriores. Bom, então agora nós vamos trabalhar o quê? Constituição versus democracia. Constituição versus democracia, lembrando, então, primeiro dado fundamental: as constituições não surgiram, não apareceram democráticas. As constituições nascem dentro do paradigma liberal. Então, aqui nós vamos utilizar uma entre as diversas classificações possíveis, de uma tipologia de Estados. Vamos falar o Estado moderno, esse Estado que é territorial, pode ter um poder soberano ou não, a soberania externa ou interna, que significa a supremacia do poder ou independência, tem um povo nacional, um território delimitado no qual se aplica o direito. Esse Estado moderno vai ter diversas formatações, que a gente pode, simplificando, encontrar 5 grandes formatações. O Estado moderno nasce absolutista, se transforma em Estado constitucional. Esse Estado constitucional nasceu na forma liberal. Depois, na Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, durante e após, vão surgir a forma de um Estado constitucional socialista e de um Estado constitucional social ou social e democrático de direito. E ainda um Estado totalitário, mas ultranacionalista, que, portanto, marcantemente moderno, que é o Estado nazifascista. Nós teríamos, então, uma classificação. Obviamente que a classificação ela visa a ciência, ela visa simplificar, para que a gente possa entender as coisas. E, a partir das simplificações, a gente entende o processo inicial, aí depois a gente vai aprofundando, é necessário aprofundar. Então, um Estado moderno que nasce absolutista, vira constitucional. A gente tem o constitucionalismo liberal no primeiro momento, século XVIII, XIX. Século XX,
O constitucionalismo social, Constituição do México, 1917, Alemanha, 1919, constitucionalismo socialista, né, com a Revolução Bolchevique, Rússia, 1917, a formação da União Soviética, em 1922, e o Estado nazifascista, que não é constitucional, é a negação do constitucionalismo, o Estado totalitário, né, com nazismo na Alemanha, e com o fascismo na Itália, chegada ao poder de Mussolini em 1922, na Itália, a chegada ao poder de Hitler em 1933, na Alemanha. Bom, isso posto uma classificação geral, vamos falar o quê? O Estado constitucional nasceu liberal. E o liberalismo não era democrático. E mais, os liberais rejeitavam sistematicamente em seus escritos, no século XVIII, XIX e XX, a democracia. Obviamente, quando a gente fala a palavra liberal, essa palavra ganha diversos significados distintos no decorrer dos tempos. São diversos autores, mas há um dado comum. Uma coisa que é importante a gente pensar aqui, qual é? Existe um liberalismo econômico, um liberalismo político, um liberalismo jurídico. Em geral, esses conceitos, esses autores, ou essas teorias liberais do direito, né, da economia e da política, no século XVIII e XIX, rejeitam a democracia. Os autores liberais, em geral, se pegar Montesquieu, John Locke, né, são autores altamente elitistas, que nunca defenderam democracia, coisa nenhuma. Rousseau não era um liberal. Rousseau, a gente pode talvez chamá-lo de um republicano. Né? Esses nomes coletivos são sempre muito problemáticos. Rousseau não era um liberal. Né? Então, a gente vai tomar esse pensamento liberal altamente elitista. Né? E esse pensamento liberal rejeita, portanto, a democracia majoritária. O que se vai ter nas constituições liberais do século XVIII e do século XIX é a democracia censitária, o voto censitário. Vota quem tem poder econômico, vota quem tem um poder, uma renda anual superior a um determinado patamar. Né? É importante a gente lembrar também que, hoje em dia, a gente ainda tem algumas coisas desse voto censitário. Quando você fala em financiamento privado de campanha, é mais ou menos um voto censitário, assim, meio adaptado, mas principalmente quando vemos nos sites do TSE as fortunas que são gastas para você eleger um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador. É muito dinheiro. Dinheiro muito superior ao dinheiro que o deputado, o senador e o vereador recebe como salário nos seus 4 anos de mandato, né, se for um deputado ou um vereador, nos seus 8 anos de mandato, se for um senador. Né? Então, ainda hoje, é muito problemático, precisamos de algum financiamento público de campanha. Mas, voltando para cá, então, a Constituição ela vem trazer o quê? Qual que é a grande novidade da Constituição? A Constituição vem trazer segurança nas relações jurídicas. O objetivo do constitucionalismo liberal é trazer segurança. Agora, a grande novidade é que existe uma lei maior do que todas as outras leis. Essa lei tem como característica, né, a organização do poder do Estado, a limitação do poder do Estado, a garantia de determinados direitos individuais, inicialmente apenas para os homens brancos proprietários. Não vou imaginar que se tinha direitos humanos para todo mundo, século XVIII e XIX não tinha, não. Né? É para os homens brancos, direitos individuais. Não tinha, no Estado liberal não tem direito social, não tem direito à saúde, à educação, previdência, não tem nada disso. No Estado liberal não tem direito econômico, né? O direito a um salário mínimo, a políticas econômicas de geração de emprego, distribuição de riqueza, não tem nada disso. Né? Direitos políticos de voto para todo mundo, não tem nada disso. É os direitos individuais fundados na propriedade privada para homens brancos proprietários, e são esses mesmos que podem votar. Mas a novidade importante que o constitucionalismo liberal já traz, qual é? É de que agora você tem uma lei maior do que qualquer autoridade do Estado. Isso é uma ideia legal. Ou seja, nenhuma autoridade dentro do Estado, ninguém pode mais do que a Constituição. Eu sempre falo para meus alunos que eles têm que andar, né, todos estudando direito, todo cidadão tinha que andar com a Constituição no bolso, a Constituição de bolso. E assim que vê qualquer direito violado, qualquer agressão ao seu direito, ao direito do outro, saquem da Constituição e mostrem a Constituição. Olha, essa é a maior autoridade do Estado constitucional. Ninguém pode mais do que a Constituição. Todo mundo deve obediência à Constituição. E essa Constituição vai trazer, naquele momento, justamente segurança para esses homens brancos, negociantes, burgueses, proprietários, né, que querem segurança, querem saber que a regra do jogo não vai mudar nos 40 minutos do segundo tempo, que ele vai ter, então, um mínimo de permanência das leis. Os contratos assinados agora vão ser respeitados. Né? A regra do jogo não vai mudar toda hora. Eu tenho, então, a segurança a partir de uma permanência, de um mínimo de previsibilidade, de estabilidade do ordenamento jurídico. A Constituição não é uma lei que vai mudar toda hora. Né? A Constituição é uma lei que tem pretensão de permanência. E, no decorrer do século XIX e século XX, as constituições rígidas vão se afirmando cada vez mais, justamente por essa característica.
Logo, então, Constituição é segurança. Ora, os liberais rejeitavam a democracia. E aí fica um livro obrigatório, leitura fantástica, o livro de um autor italiano, podem ler tudo dele, que ele é muito bom, mas comecem por esse livro. Ele chama Domenico Lossurdo. Domenico Lossurdo. Chama Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie, da editora Anita Garibaldi. Esse livro é um livro fininho, de leitura gostosa, o autor extremamente culto, ele leu os autores liberais, ele dialoga com as obras dos autores liberais e nos revela a essência desses autores liberais. Muito interessante, muito interessante. E ele vai dizer, olha, os liberais rejeitam a democracia. Primeiro, por quê? Porque a ideia da Constituição liberal é garantir a propriedade privada, a intimidade, a privacidade, a liberdade individual, o espaço de escolha e decisão individual. Então, se você tem uma Constituição que vem garantir esse espaço de escolha individual, da propriedade privada, do individualismo, o indivíduo é uma invenção da modernidade também, mas se afirma com o constitucionalismo liberal, se afirma com o liberalismo econômico, com o constitucionalismo liberal, com as políticas liberais. Esse indivíduo é a questão central, é o protegido pela Constituição liberal. Esse indivíduo e a sua propriedade privada. Logo, o que os liberais falam? Olha, não tem sentido uma Constituição que vem garantir direitos individuais, de privacidade, de intimidade, vir admitir a democracia majoritária, admitir que o coletivo majoritário se sobreponha sobre o coletivo minoritário. Então, preste atenção, democracia, nós estamos falando, então, portanto, em um conceito específico entre os vários conceitos de democracia. Nós falamos de democracia majoritária, que significa que o coletivo majoritário vai preponderar, a vontade do coletivo majoritário vai preponderar sobre a vontade do coletivo minoritário. E, logo, sobre a vontade de cada um. E isso os liberais não admitem. Não, aqui é para garantir a segurança, a propriedade privada ou o direito desses homens, desses indivíduos livres, proprietários. E, portanto, democracia não. Graças ao movimento operário do século XIX, a história, e aí um livro de história fantástico, leitura agradável, fácil, esse é maior, mas é uma leitura para fim de semana, muito boa, de um autor inglês chamado Geoff Eley. Geoff Eley, escrevi aqui para Geoff Eley, E-L-L-E-Y. Geoff Eley. O livro chama Forjando a Democracia, da editora Perseu Abramo. Livraço. Ele conta uma história da democracia de 1850 até o ano 2000. E ele nos faz algumas revelações muito interessantes. A primeira delas é que esse processo de casamento, veja bem, não é uma fusão. Constituição e democracia não se confundem e não podem se confundir. É errado falar que não há Constituição sem democracia e democracia sem Constituição. É correto falar que o desejável para nós, que a grande conquista, o que a gente precisa é de constituições democráticas ou de democracias constitucionais. Agora, são dois conceitos distintos, e até mesmo para que eles sejam úteis, até mesmo essa importância é que eles são distintos. Constituição é uma coisa, democracia é outra coisa, mas são conceitos em tensão permanente. Eles vivem uma tensão permanente. Por quê? Porque uma significa segurança, permanência, estabilidade. Democracia significa mudança, transformação e, portanto, risco. Então, aqui, século XIX, movimento operário, os sindicatos começam a formar os sindicatos, os liberais colocam os sindicatos na ilegalidade, formar sindicato passa a ser crime. Se um trabalhador quebrasse uma máquina na Inglaterra, no início do século XIX, ele era enforcado. Os partidos políticos começam a aparecer, mas os partidos políticos que representam os trabalhadores vão ser muito colocados na ilegalidade, grande parte deles. Mas ali as pessoas começam a se organizar, os trabalhadores começam a se organizar e começam a conquistar. E uma das primeiras conquistas importantes vai ser a democracia majoritária, incorporada à Constituição, mas uma democracia majoritária inicialmente masculina. O Geoff Eley nos lembra uma coisa, isso é um dado do livro dele, Forjando a Democracia, de que até 1914 existiam apenas 4 países no mundo que viviam uma democracia representativa universal, ou seja, com o voto das mulheres, com o voto dos diversos grupos étnicos, com o voto independente, com apenas o critério de nacionalidade e idade.
desaparecendo o critério de gênero, o critério de etnia e o critério de poder econômico. Até 1914, segundo o livro de Geoff Ellis, só 4 países no mundo tinham democracias universais. Quais eram? Austrália, Nova Zelândia, Noruega e Finlândia. Nenhum outro. França e Suíça tinham democracias masculinas, as mulheres não podiam votar. Essa coisa, tem muito mito. Os presidentes dos Estados Unidos, quando tomam posse, democracia, desde... Não, se excluía os indígenas, excluía os negros, excluía as mulheres, vão ser incluídas só na década de 1960, 1970, começam a ser incluídos. Então, a democracia, e mesmo a democracia majoritária, é algo que vem após um movimento operário que vai conquistar essa democracia para a Constituição. E aí vem um casamento muito importante, é um casamento tenso. Eles vivem brigando. Por quê? Porque um quer segurança, a democracia quer mudança, né? A Constituição quer permanência e estabilidade, a democracia quer mudança e transformação, e logo ela está disposta a correr riscos. Por que eu digo que democracia significa risco? Porque democracia, né, representa uma sociedade aberta, livre. E nós nos descobrimos, no século XX, como seres históricos, que vivemos em um universo em permanente expansão, que tudo está mudando o tempo todo, que mesmo os seres inanimados mudam o tempo todo, que tudo muda. A gente está num planetinha que viaja a 850 mil quilômetros por hora, né, numa galáxia, em várias outras galáxias, com 300 bilhões de planetas, 250 milhões de estrelas, né, e que tudo está mudando o tempo todo, e que nós somos pessoas que mudamos o tempo todo. Nós estamos mudando o tempo todo. Mesmo que a gente não queira, a gente está mudando. Nós somos seres históricos. A gente acorda, saiu de manhã, vocês estão aí fazendo um curso, querendo aprender, mudar com pessoa. É essa mudança, essa perspectiva do novo, de mudança e transformação, que nos faz viver. O dia que a gente não desejar mais mudar, aprender, não quiser mais correr risco, nós estamos mortos. O que nos faz viver, portanto, essa busca do novo. Portanto, uma sociedade que represente, uma sociedade livre, que nos represente, que seja construída livremente por nós, também vai ser uma sociedade em permanente processo de mudança e de transformação. Essa é uma má notícia para os conservadores. As coisas vão mudar, quer eles queiram ou não. As coisas mudam permanentemente. E a gente muda biologicamente o tempo todo. A gente muda historicamente. A gente muda a nossa consciência, a nossa cabeça, porque a gente vive. A gente está em processo de integração, mesmo que a gente rejeite a mudança. Então, daí, essa conexão entre democracia e mudança. Olha, quando há esse casamento entre Constituição e democracia, que é um casamento tenso, ele vai criar um conceito muito importante para a teoria da Constituição. Qual é? Mudança com segurança. Pode mudar, mas há um limite para essas mudanças, e esse limite vai passar a ser, com o tempo, com o processo de transformação e democratização das constituições, esse limite vai passar a ser os direitos fundamentais, pelo menos. Nós vamos identificar na nossa Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas. Ou seja, existe um limite que é intocável por qualquer maioria. Por quê? Porque maioria sem limite pode virar um autoritarismo majoritário, uma ditadura da maioria, ou até mesmo um totalitarismo da maioria. Isso não é bom também. Então, por isso que a democracia precisa da Constituição. Para quê? Para dizer que a gente pode mudar, a gente tem que transformar, a gente precisa correr riscos, mas existe um limite para essa mudança. Existe um limite para a vontade da maioria. E esse limite é o limite de segurança, de permanência, de previsibilidade. Qual é? Devem ser os direitos humanos, os direitos fundamentais da pessoa humana, que, como eu disse, não são naturais, são conquistas históricas, e, no decorrer do século XX, eles foram se ampliando. Os direitos individuais, relativos à vida, à liberdade, à propriedade, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, os direitos econômicos, salário mínimo, inclusão social, repartição de riqueza, etc. O direito ambiental, que é um conteúdo político e econômico também, trabalho no meu livro essa questão, os direitos políticos, o direito de votar, de ser votado, de construção da vontade política no Estado. Olha, agora, o que acontece? Então, nós vamos ter esse momento de construção desse casamento, que é um casamento importante. Dentro da lógica da democracia majoritária, então, começa a aparecer um conceito, que é o conceito de proteção contra as maiorias.
das minorias, o que nós podemos chamar, né, de mecanismos contramajoritários. Existe um limite para a ação dessas maiorias. Pode mudar muita coisa, né? As maiorias vão escolher governos, parlamentos, as maiorias vão aprovar leis, reformas da Constituição, mas há um limite, né? E esse limite na nossa Constituição é muito claro, o artigo 60, parágrafo 4º. Agora, bom, e aí? Nós estamos falando de mecanismos contramajoritários, democracia majoritária. Qual que é a novidade do constitucionalismo plurinacional? O constitucionalismo plurinacional vai trazer um conceito muito importante e novo, né? Por que eu digo novo? Porque esse conceito, ainda trabalhado por autores modernos, eu acho que ele é muito mal trabalhado. Seria o quê? A ideia de uma democracia consensual. Se a gente pegar o acréscimo, veja bem, essa democracia consensual se acrescenta à democracia majoritária. Mas essa democracia consensual, ela significa o quê? Que agora, no consenso, na construção de consensos, que serão sempre consensos provisórios, né? Portanto, nenhum consenso é permanente, são consensos provisórios, né? Esses consensos provisórios marcam uma sociedade em permanente processo de diálogo, onde tudo pode ser conversado e dialogado, e onde, então, vão se construir consensos onde todo mundo ganha. Mas, para que todo mundo ganhe, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Veja bem que nós estamos falando de democracia consensual, diferente da democracia majoritária. Na democracia majoritária, alguém ganha, e um grupo que foi derrotado tem que acatar a vitória. Só que esse grupo derrotado, ou os grupos minoritários, têm proteção aos seus direitos de minorias, ou mesmo que sejam minorias transitórias, né, o que seria. Então, nós estamos falando agora de um consenso. No consenso, todo mundo ganha, não é um vitorioso. No consenso, todo mundo ganha, porque todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. E esses consensos sempre serão provisórios. Por quê? Porque nós estamos em sociedades que mudam o tempo todo, né? E, portanto, nenhum consenso pode ter a pretensão de ser um consenso permanente. Diferente, muitas vezes, do processo de uma democracia majoritária. Na democracia majoritária, né, se estabelece a necessidade do voto. Voto que eu diria que é talvez até um elemento estranho à democracia. Por quê? Democracia é poder discutir, é poder construir consensos, construir a nossa sociedade, construir a nossa cidade, nosso estado, nosso país, de forma livre, onde todo mundo participe, né? E aí, então, o voto vem justamente interromper esse processo de diálogo. O que é o voto? Olha, eu debato, mas tem um momento onde eu preciso da decisão, eu preciso do voto. O voto interrompe o processo de debate. E aí vem algo muito interessante que o Slavoj Žižek, filósofo e psicanalista esloveno, recomendo a leitura dele, vai trabalhar com a gente. Ele traz um conceito, né, da Roma imperial, uma expressão latina que diz Roma locuta causa finita. Olha, Roma disse, a causa acabou. Isso é muito ruim. Vamos dizer, olha só, o parlamento votou, acabou a discussão. Ah, mas eu queria... Não, já votou, já decidiu, muda o próximo ponto de pauta. Ah, o povo disse nas urnas, Roma locuta, povo locuta, causa finita. Agora não se discute mais isso. Então, seria um processo de interrupção do debate, que deve ser um debate, ou deveria ser um debate permanente, e que acaba colocando o argumento derrotado numa posição secundária, e muito pior, numa sociedade onde é a sociedade do melhor, é a sociedade da competição, não há muito espaço, não há espaço para o derrotado. Isso que é a grande contribuição de uma democracia consensual. No consenso, não há derrotados e vitoriosos. E daí um grande problema que eu vejo muitas vezes, como alguns autores, que a gente encontra passagens em Apel, Habermas, entre outros, que vão afirmar, por exemplo, que ou vão utilizar uma expressão que eu acho muito complicada e muito perigosa, que é a tal vitória do melhor argumento. Olha, você está colocando na lógica do melhor, na lógica da competição, o debate, a argumentação. Se eu vou para um debate com uma predisposição de querer impor o meu argumento ao outro, né, eu não vou ouvir o outro para aprender com o outro, mas quando eu ouço o argumento do outro, eu vou ouvir o argumento do outro para destruir o argumento do outro. Então, eu estou num processo de competição. Quando eu vou para o parlamento, com partidos políticos, né, eu vou defender as posições dos meus partidos políticos, meu ouvido vai estar fechado para as posições do outro, né? Vão entrar negociações, mas no final eu vou chegar na lógica majoritária e agora vamos para o voto. E alguém vai vencer.
né? E aí o voto locuta, causa finita. E aquele argumento derrotado, né, vai ser esquecido, vai ser jogado, né, na lata do lixo da história. Vamos falar, não, professor, mas não é isso, o que é isso? O argumento derrotado ele vai permanecer, ele não vai ser excluído, mas por mais que a gente diga, não vai ser, ele vai permanecer, não pode ser excluído. A lógica ou os valores dessa sociedade são os valores que vão ser regidos pela lógica da vitória, da derrota, do melhor e do pior. E não se trata disso. E daí a proposição boliviana, a proposição plurinacional, que é muito rica, muito interessante. Vamos dizer, agora não, né, nós vamos para o diálogo não querendo que o meu argumento saia vitorioso, mas eu vou ao diálogo com o outro, tendo consciência da minha racionalidade, do meu argumento, da construção racional do meu argumento, mas preparado, disposto e mais com vontade de aprender com o outro, de vontade de ouvir o outro, de vontade de incorporar o argumento do outro ao meu argumento, né? Obviamente que é um teste racional da minha racionalidade ao argumento do outro, mas a minha postura mudou. Se eu vou com a postura de vencer, eu não vou com a postura de ouvir para aprender, mas vou com a postura de ouvir para derrotar, para mostrar defeitos. A postura é diferente. Eu vou ouvir para aprender. Onde, então, não há um argumento vitorioso. Isso não é consenso. O que há é um novo argumento. A partir do diálogo aberto, onde todos vão para o diálogo sem hegemonias, né? E isso já é um problema, mas todos vão para o diálogo sem hegemonias, né? As hegemonias estão presentes na cultura, elas estão disfarçadas, elas estão no inconsciente. Então, essa é uma tarefa muito complicada e que tem que ser buscada com muito cuidado, né? Mas um debate sem hegemonias, onde as culturas são colocadas, a diversidade filosófica, epistemológica, a diversidade cultural é colocada, né, de uma forma não hierarquizada, né, de uma forma igualitária, onde todos vão ouvir, todos vão aprender e todos vão ensinar, e onde todos, então, poderão, para aquele momento, construir um novo argumento, construir um consenso, onde todo mundo vai ganhar, porque todo mundo abriu mão de alguma coisa. Mas o que é fundamental entender aqui é que é uma mudança de padrão de registro cultural. Nós estamos rompendo com uma modernidade que funciona, né? Ela funciona racionalmente, ela funciona dentro da lógica do melhor. Né? É o melhor isso, é o melhor aquilo, é o melhor atleta, é a melhor música, é o melhor argumento, é o tempo todo o melhor, onde, portanto, o derrotado é excluído. É uma lógica hegemônica. Essa lógica hegemônica perpassa todo o direito e está presente no direito constitucional, que também, historicamente, é não democrático e uniformizador, mesmo depois que ele se democratizou. Permaneceu uniformizador e que agora começa a incorporar a diversidade, principalmente a partir do direito constitucional da Bolívia e do Equador. Então, aqui, veja bem, nós estamos diante de uma nova proposta. E essa nova proposta ela pode chegar, e vai chegar, inclusive, ao Poder Judiciário, né, onde, então, nós não vamos ter agora uma lógica do judiciário mesmo. Judiciário, juiz locuta, causa finita, mesmo que as pessoas não se sintam satisfeitas com a decisão do judiciário. Olha, isso é muito ruim, talvez explique o alto índice de violência presente nas sociedades modernas. Olha, o judiciário disse, e mesmo uma parte venceu, outra parte foi derrotada, às vezes as duas partes são derrotadas, às vezes um vence, mas a lógica do vencedor e do derrotado está ali presente. Uma parte sempre sai insatisfeita desse processo, e outra parte sai vitoriosa, e muitas vezes vitoriosa ainda também não satisfeita. E essa insatisfação permanece latente na sociedade. Daí que nós vamos falar de um judiciário que vai trabalhar principalmente na construção de consensos também no espaço do Poder Judiciário, de consensos dialógicos, né, por meio de processos de mediação pública, igualitária, não hegemônica. Isso é muito importante. Não adianta nada reproduzir uma lógica hegemônica nos processos de mediação, né? De um processo onde eu construo uma solução comum em que as pessoas saiam convencidas de que ali foi a construção dialogada possível para aquele momento. Então, veja bem, eu estou também levando um outro conceito. E aí, finalmente, uma outra composição. E aqui, só para finalizar, como eu disse, é despertar na cabeça de vocês algumas indagações, dúvidas, e que vocês vão procurar nos livros, e que a gente pode continuar esse diálogo no Facebook, no blog, etc. Né? É uma nova postura com relação à composição do judiciário e à composição do parlamento. Nós precisamos ter representações pluriétnicas, plurais, né, tanto no judiciário como no parlamento. E essa lógica, quando você fala, por exemplo, de uma Corte Internacional de Justiça, os juízes estão ali, pode ser um